Muito bom, irmãos, ver vocês aqui para nós celebrarmos junto ao nosso Deus, o culto de louvor e adoração a Ele nessa noite. E o tema que eu vou falar hoje é uma pergunta: como ser um líder servo? Nós colocamos aqui no slide, mas infelizmente, acho que aparece aí, né? Vê se dá para aparecer aí. O líder servo, nosso tema de hoje, nós estamos com o texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 15. E nós observando aí nesse texto, irmãos, o apóstolo Paulo sempre com cuidado para aqueles que ele liderava. E o que eu vou falar hoje à noite, ele não está nesse texto exatamente, mas vai ter a ver com o nosso tema. Ele está no livro de João, capítulo 13. Eu quero usar aquela passagem que Jesus ele vai falar sobre o lavar os pés. Irmã Pâmela também me faz lembrar do que os irmãos que quiserem fazer inscrição, ainda os irmãos podem se inscrever, tá bom? Para o almoço amanhã, esse pequeno valor que ela pede aí na inscrição é para a alimentação amanhã, o dia. Então, irmãos, o capítulo 13, versículo de 1 a 17, eu vou ler esses textos, é um pouco longo essa leitura, no entanto é importante para a nossa reflexão, e esse tema, irmão, tem a ver com nós que somos pastores, que somos líderes de igreja, e os irmãos que de alguma maneira são envolvidos na liderança da igreja, e mesmo em outros lugares. Eu queria agradecer a Deus pela vida dos pastores aqui presentes, dos seminaristas, alguns já chegaram, outros estão chegando. Agora dia 7, dia 9, segunda-feira de setembro, vai começar as aulas turno matutino, e alguns alunos já estão chegando para o congresso, já para ficar para as aulas, né? Eu vou ler, irmão, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo de 1 a 17. E diz a palavra de Deus assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água à bacia e passou a lavar-lhe os pés de seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão, Pedro, e este lhe disse, versículo 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Tem só uma boca lá. Isso, só para não. Isso, aí mesmo. Vou ler o versículo 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos.
pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendes o que fiz? Vós me chamas o Mestre e o Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém, irmãos? Vamos orar. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor, meu Pai, esclareça para nós a Tua palavra através do Teu servo, que nós possamos sair daqui edificados com a porção bendita, que nós venhamos ter mais coragem, mais disposição, mais certeza e dependermos do Senhor e também, Senhor, que possamos ser esse servo que o Senhor quer que sejamos, esse líder que o Senhor quer que sejamos. Nós te pedimos, Senhor, que interceda por nós, suplique por nós e abra o nosso entendimento para as palavras do Senhor dessa noite. No nome de Jesus te peço. Amém. Muito bem, irmãos, podeis assentar. O que é ser líder servo? Nós colocamos aí, irmãos, no nosso slide, ser um líder servo é um conceito de líder servo. Ser um líder servo é uma abordagem à liderança que se concentra em servir os outros, em vez de concentrar-se no poder ou na autoridade. Ainda, esse conceito é fortemente baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo e é amplamente adotado em contextos cristãos. E isso significa ser um líder segundo o coração de Deus. No contexto atual em que nós estamos como líder, ser um líder servo implica em liderar com compaixão, integridade e um compromisso inabalável com o bem-estar das pessoas sobre a nossa liderança. Mas a pergunta continua: como podemos ser um líder servo? Então nós já vimos o que é ser um líder servo. E esse conceito de líder servo é uma abordagem sobre a liderança de Cristo. Mas como podemos ser esse líder servo? E eu queria destacar aos irmãos 3 verdades aqui, pelo menos 3 princípios fundamentais que nos ajudam a entender, compreender e aplicar em nossas lideranças, em nossas vidas, no nosso contexto em que vivemos. Pelo menos 3 verdades. A primeira delas é que um líder servo, ele coloca o bem-estar dos outros acima de si próprio. A primeira coisa que Jesus nos ensina aqui é nós colocarmos os outros acima dos nossos interesses. No versículo 4, que nós lemos no versículo 5 também, a Bíblia diz que Jesus levantou-se da ceia e ele tirou as suas vestes de cima e tomou uma toalha e cingiu. A palavra de Deus diz aqui que Jesus estava perto de deixar esse mundo, diz a palavra, estava próximo da sua partida. Então ele escolheu, em um ato de humildade e serviço em favor de outros, em vez de concentrar em si mesmo. Então ele despiu de seu manto, diz a palavra de Deus aqui, ou de sua veste, e assumiu a postura de um servo.
Então, quando nós observamos aqui o exemplo que Jesus nos dá em relação a ser um líder servo, é ao lavar os pés do discípulo. Ele se preparou, tirou as suas vestes, cingiu-se e agiu como um servo. Então aqui, esta ação de Jesus Cristo, meus irmãos, nos ensina que a liderança não está na posição e nem no status que carregamos ou que queremos ter, mas sobre a disposição de servir. Ser um líder servo não é servir por uma posição ou por um status, mas servir com disposição, mesmo que em momentos de grande pressão nós tenhamos que servir com disposição a Deus, mesmo que essas pressões sejam grandes e sejam dificultosas. No livro de Mateus, capítulo 20, no verso 28, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então, olha o exemplo que ele nos dá aqui, né? Então, como podemos ser um líder servo? Nós podemos ser um líder servo aprendendo com Jesus Cristo, vendo o que ele fez, colocando os seus servos, seus discípulos em primeiro lugar. Eu lembro de uma frase do pastor João Filho, quando ele estava aqui em Manaus, e ele dizia: amar é colocar Deus em primeiro lugar, é colocar os irmãos em segundo lugar e colocar nós mesmos em terceiro lugar. E aqui Jesus colocou o Pai em primeiro lugar, os irmãos em segundo lugar e ele em terceiro lugar. Então esta ação nos ensina que a nossa liderança, ela não precisa de status, ela não precisa de um título, ainda que isso nos venha a nos influenciar, ou querer nos influenciar. Em nossas vidas, somos chamados a identificar oportunidades, e essas oportunidades é de servir de maneira prática e intencional. Nós precisamos ter intenção de servir. Jesus serviu com intencionalidade, ou seja, Jesus se propôs a fazer a obra. Ele não esperou acontecer, ele não esperou ser chamado a servir, ele teve intenção de servir. E nós, como cristãos, nós precisamos ter essa intenção. Até mesmo no ambiente de trabalho secular, nós, como cristãos, devemos revelar a intenção de fazer o bem aos nossos colegas, aos nossos conhecidos, e também, se tratando de um ambiente cristão, como no caso de uma igreja, mais ainda, ajudando nossos irmãos, colocando à disposição, intencionalmente em ajudar na obra de Deus. E temos tantas áreas da vida da igreja que nós precisamos trabalhar com intencionalidade. Na família, né, procurarmos ajudar com filhos, como marido, como esposa, na obra da igreja, no trabalho acadêmico, nós podemos buscar, como Jesus buscou, ser servo e servir bem. Então, e para isso, irmãos, precisamos de uma coisa muito importante para fazer o que Jesus fez, demonstrando aos seus discípulos que era a sua intenção servi-los com amor, com compaixão e com misericórdia. É preciso deixarmos o nosso orgulho. Então, a renúncia é muito importante. Deixar o egoísmo é muito importante. Essas coisas atrapalham o nosso ministério, atrapalham a nossa liderança. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, o apóstolo Paulo, aconselhando a igreja, ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Colocar as pessoas, fazer delas intencionalmente melhor que nós, fere o ego do homem.
e só é uma atitude de servos de Deus. Quando nós servimos a Deus, nós queremos ter a intenção que Ele teve quando nos serviu aqui na terra. Então, diariamente nós somos tentados a buscar reconhecimentos, aprovação pelos nossos feitos. No entanto, ser um líder servo significa escolher a humildade, mesmo quando nossas realizações poderiam ser motivo de orgulho. Então, o propósito de Jesus em ensinar a ser servo é servir as pessoas e não encher nós mesmos das coisas que, às vezes, o reconhecimento quer nos trazer. Na igreja, isso pode significar dar crédito a outros pelo sucesso do ministério. Eu sempre costumo dizer que se a igreja estar bem, não é a do pastor, mas a igreja que obedece à voz de Deus. Quando a igreja está crescendo, graças a Deus pelos irmãos que estão se esforçando para evangelizar, para crescer espiritualmente, para santificar suas vidas, para acrescentar o rebanho na igreja de Cristo. Isso é dar o devido motivo à igreja e não ao líder. Em um contexto de liderança, isso significa ouvir atentamente e valorizar as ideias, as opiniões dos outros, colocando o bem coletivo acima dos interesses pessoais. Aqui no IBBA nós somos um grupo de pastores, conselheiros, e o sucesso da instituição ela depende do empenho de cada um dos irmãos. O sucesso da obra não é por causa do diretor ou de um professor. O sucesso do trabalho é por causa do empenho de todos os irmãos. Então, o líder servo, ele não trabalha colocando o seu ego para ser aflorado, mas coloca primeiramente Deus para os irmãos glorificarem e servirem com alegria. Quando nós observamos um líder servo, ele vai colocar, como Jesus colocou, as pessoas acima de si mesmo, como Jesus lavou os pés dos seus discípulos, renunciando o seu orgulho e o seu ego, mas ainda priorizando a necessidade daqueles que o buscam, daqueles que precisam. No livro de Marcos, capítulo 10, no verso 43 e 45, a Bíblia diz assim: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Na liderança do mundo, é uma liderança mais opressora, podemos dizer, aonde cada um sobe no poder montando sobre a cabeça do próximo. Mas entre os cristãos, o maior é aquele que serve. E servir, irmãos, aqui é se colocar à disposição de ajudar, como Jesus ajudou, Esse exemplo que ele deu, lavando os pés de seus discípulos. Jesus nos ensina que para ser grande no reino de Deus, devemos nos tornar servos dos outros. E isso significa colocar as necessidades e o crescimento espiritual daqueles que lideramos em primeiro lugar. Nós queremos que aqueles que nós ensinamos sejam conhecedores da palavra de Deus, sejam que vão dar alegria. Eu, pelo menos, fico feliz quando eu vejo um aluno que a gente dá aula aqui, ou irmão na igreja, fazendo o trabalho de Deus, sendo convidado para pregar, sendo convidado para cantar, sendo convidado para adorar e fazendo com alegria. Então, Jesus demonstrou, ao lavar os pés dos discípulos, que liderava e colocou eles em primeiro lugar. Alguém poderia dizer, mas alguém poderia lavar o pé de Jesus, mas ele priorizou fazer isso por eles. No Mateus capítulo 23, versículo 11, o maior entre vós será o vosso servo. E a grandeza está não em nos gabar, mas está em fazer o que Jesus mandou fazer para as pessoas que ele amou,
aqui na terra. Em nossa liderança, nós devemos nos perguntar, e as perguntas devem ser constantes. Primeiro, estou cuidando bem do bem-estar daqueles que eu lidero? Por isso, pode se aplicar a um pastor que prega, que visita, que apoia os membros da sua congregação em suas dificuldades. Ou pode ser um trabalho secular, onde você trabalha na chefia, onde você não apenas dá ordens, mas se preocupa em conhecer as circunstâncias pessoais dos funcionários e como isso impacta na vida da empresa, assim como na vida da igreja. Então, priorizar as necessidades dos nossos liderados ou dos nossos irmãos que Deus entregou em nossas mãos reflete o coração de um líder que realmente se importa com aquilo que Jesus veio fazer aqui no mundo. Então, ser um líder servo é aprender a servir como Jesus serviu aqui na terra, lavando os pés, renunciando o ego e servindo com prioridade as pessoas que Jesus amou. Uma segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto do livro de João, de que como é um líder servo, como devemos ser um líder servo, é através do próprio exemplo de Cristo. Aqui Jesus nos ensinou a servir. Nesse texto que nós lemos, ele praticou o serviço. No capítulo 13, versículo 15, porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façai vós também. Eu vos dei exemplo. Então, como devemos ser um líder servo? Pelo exemplo. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu fazer. Jesus não apenas falou sobre a humanidade do serviço, e nem simplesmente se gabou disso, mas ele foi humilde no serviço. Ele demonstrou isso em ações concretas. Por exemplo, esse exemplo que nós vemos aqui, ele nos desafia a liderar através de atos de serviços visíveis e significativos. Parece que foi uma coisa muito simples, mas para a vida daqueles que viviam com Jesus, foi algo que chocou os seus corações. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, a palavra de Deus diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplos para que sigais as suas pisadas. Não podemos ser um líder de palavra, apenas falar, mas devemos ter um líder de ação, onde as pessoas possam ver frutos em nossas vidas, que eles possam imitar. Então Jesus disse: eu vos dei exemplo. Em nossa sociedade, onde as palavras muitas vezes são baratas a verdadeira liderança se destaca quando é acompanhada de ação. Por exemplo, se você prega sobre a importância da oração, deve ser visto orando regularmente. Se você fala sobre generosidade, você deve primeiro contribuir quando alguém está necessitado. Então isso é ser servo por exemplo. Foi assim que Jesus serviu. Se nós queremos que as pessoas sejam o que falamos, devemos ser em ação para elas. É como um pai que deve levar seus filhos para a igreja e não mandá-los para a igreja, mas é acompanhar isso. É isso que a Bíblia diz: ensina o teu filho ao andar, ao caminhar, ao deitar e ao levantar. É aquele pai presente. A nossa liderança é uma liderança presente, quando nós lideramos com exemplo. Se você fala e não faz, é incoerente às suas práticas. Então, o impacto de nossas ações pode inspirar os outros a seguirem o nosso exemplo, criando uma cultura em nossa comunidade, em nosso redor, de pessoas que futuramente serão servas, líderes servos também. Aí a importância da coerência.
entre o discurso e a prática. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: sede cumpridores ou praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando com falsos discursos. Então, aqui cria uma confiança de credibilidade, quando as pessoas não só escutam, mas também veem as nossas práticas. Então, devemos ser exemplos de integridade em nossas vidas para os outros, evitando mentiras e comportamentos duvidosos. Muitas pessoas sabem muito e ensinam muito bem, mas ninguém os segue. Por quê? Porque não tem exemplo de vida. E isso, irmãos, é muito difícil para a nossa, para a igreja, é muito difícil para um cristão, uma atitude de uma pessoa que não tem um exemplo prático. O inimigo, lembramos sempre que o inimigo de nossas almas, eu sempre destaco, sempre falo isso, que ele quer desmoralizar o pregador para tornar desacreditado a palavra de Deus. Uma vez que você está desmoralizado, nada do que você diz será acreditado. Você pode saber muito da Bíblia, muito de teologia, mas se você não age como um verdadeiro crente, tudo que você falar não vai ter resultados práticos e de crescimentos verdadeiros. Por isso, nós podemos observar que devemos ter coerência, e a coerência é fundamental para estabelecer a confiança no lar. Os pais falam sobre a importância da honestidade e devem ser exemplos de integridade em suas vidas. E por isso, como os pais, devemos evitar mentiras, devemos evitar que as crianças, nossas próprias crianças, nossos próprios filhos, vejam que somos mentirosos ou que tenhamos comportamento duvidoso. Na igreja, no ministério, um líder que ensina sobre perdão, ele deve ser rápido em perdoar aqueles que o ofendem. Quando as nossas ações alinham-se com as nossas palavras, nós nos tornamos líderes respeitados e seguidos pelo exemplo. Por isso, nós como líderes, servos, devemos imitar Cristo. Ele imitou, ele serviu os seus discípulos, e a Bíblia diz no verso 15 que ele nos deixou exemplo. No capítulo 20 de Mateus, no verso 25 a 28, ele diz: sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo. Então a influência aqui pelo serviço não é pelo poder. Se você quer ser um líder ou um pastor, onde você quer mandar, onde você quer impor sua vontade, então você está escolhendo a profissão ou a vocação errada, porque a influência é pelo serviço. Foi assim que Jesus fez. E quando eu digo pelo serviço, foi quando ele serviu as pessoas, os crentes daquela época, os seus discípulos. Então aqui, irmãos, a influência é muito importante, e não o poder da opressão ou do pastor ditador, ou daquele que quer impor sobre as pessoas a sua vontade. E o impacto de um líder servo vem da influência que ele exerce através do serviço amoroso e sacrificial. Se nós servimos a igreja, nós amamos a igreja e ensinamos com amor e com verdade, a igreja vai ver isso. Assim como nós ensinamos nossos filhos a ser obedientes, eles vê temor em nós como pais, eles vão querer servir
o Deus de seus pais. Mas se ele vê na sua casa você falando de irmão coisas que não agradam, ou se ele não vê você orando, então você fala uma coisa na igreja e na casa você é outra coisa, vai ser incoerente o que você faz do que você diz. Então as crianças se tornam filhos rebeldes. Eles não querem ir para a igreja. E muitas das crianças, muitos dos adolescentes, é porque eles ouvem um mau testemunho na sua própria casa. Então, no livro de João, capítulo 13, versículo 16, aqui ele vai dizer: na verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que o que lhe enviou. Então aqui não é do controle ou da autoridade, mas do servo, que a palavra de Deus está mostrando aqui. Não está, o líder servo, ele não é aquele líder controlador, aquele homem que se não for ele, nada faz. Não, o líder servo, ele ensina a igreja, e com o tempo a igreja serve ele. Uma vez eu estava indo para o Acre, e um pastor velho me aconselhou dizendo assim: irmão, você vai para o Acre, você vai para a igreja. Se eu pudesse lhe dizer uma coisa, eu lhe diria. E eu disse para ele: então diga. Ele disse: trabalhe 2 anos para a igreja, e ela vai trabalhar o resto da vida para você. Eu aprendi isso com esse homem, e todo o tempo que Deus me dá a oportunidade de ir para uma igreja, e eu me dedico todo o tempo à igreja, servir a igreja. E a igreja, com o tempo, ela é verdadeira em servir o pastor. Na igreja que nós trabalhamos, alguns irmãos estão aqui, e eles são testemunha, que a maioria das coisas na igreja é eles que fazem. E eu faço mesmo a pregação, eu me esmero em algumas coisas espirituais, mas a maioria, 90% das coisas da igreja é os próprios irmãos que se organizam, que fazem acontecer. O sucesso da igreja não está num pastor, mas está em eles obedecerem o seu líder. Então, não é controlando os irmãos, não é mostrando autoridade por força, mas é servindo. Em vez de usar o poder para controlar ou manipular, devemos usar nossa influência para servir e elevar os outros. Eu sempre quero que os irmãos saibam que eles, sem eles, nenhum pastor poderia liderar. Um exemplo pode ser um líder ou de uma equipe, ou mesmo de qualquer coisa que nós fazemos. Qualquer das áreas que nós fizermos vai ser sempre de sucesso, porque os irmãos vão seguir o seu líder. E por uma terceira coisa que eu queria destacar, e a última aqui, irmãos, que nós podemos aprender com João sobre o que é ser um líder servo. Primeiro, é aprender como Jesus fez, lavando os pés dos seus discípulos, mostrando que o egoísmo, que o orgulho não faz parte, renunciando. A palavra de Deus diz que ele deixou o céu, o lugar melhor que tinha na vida de toda a história, de todos os tempos, para estar conosco aqui na terra, para investir, priorizar gente que nem amava ele, que nem tinha interesse por ele. E aí acredito que o sucesso da nossa liderança vai estar em que nós priorizamos, e depois mostrando na prática como se faz. Mas ainda, o livro de João, no capítulo 13, versículo 8 a 10, um líder servo, ele não só mostra exemplo, um líder servo, ele também promove a transformação e o conhecimento espiritual daqueles que o seguem. Nós devemos promover a transformação e o crescimento dos irmãos. Nós não queremos ser o dono dos irmãos, não queremos liderar por força. A Bíblia não nos ensina isso,
Mas queremos que os irmãos sejam melhores que hoje, que os irmãos sirvam melhor amanhã do que hoje, que sirvam hoje melhor do que ontem, que a vida dos irmãos seja transformada, e o conhecimento pode ser expandido não só na igreja local, mas em outros lugares onde Deus vai chamá-los. Então nós, como líderes, devemos promover a santificação da igreja, lavar os pés, nesse texto, simbolizava a purificação ou a restauração. E disse Pedro no versículo 8 e 10, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não lavar, não tens parte comigo. Então Jesus aqui explica a Pedro que o ato de lavar os pés representa a necessidade de contínua santificação, de contínua limpeza. Ele não estava falando de um banho simplesmente, porque ele disse, vocês já estão banhados, vocês já estão limpos, vocês precisam apenas de uma lavagem, significando que nós precisamos sempre estar preocupados com o nosso bem-estar espiritual, que alguma coisa de vez em quando precisa ser purificada, e nós que somos líderes, servos, nós precisamos ajudar os irmãos, a igreja, o nosso liderado a manter-se limpos e santos diante de Deus. Nós nos preocuparmos com a vida dos nossos irmãos, de que eles andem bem com Deus, para agradar a Deus, para servi-lo melhor, não para seguir a nós e nos servi-lo de uma maneira opressora. Então Jesus explicou a Pedro isso, e Pedro aprendeu, e devemos aprender também que um líder, ele se preocupa com o bem-estar dos outros, para andarem limpos espiritualmente. Isso significa que nós, como cristãos, líderes, servos cristãos, devemos ser comprometidos em guiar as pessoas numa jornada de santidade. Jesus disse para ele, você não precisa de um banho, Pedro. Pedro disse, Senhor, não só os pés, mas a cabeça também. E vocês vocês já são lavados, já são purificados. Mas vocês precisam continuamente de andar em uma vida que agrada a Deus. E muitas vezes nós precisamos dar uma olhada para nós mesmos, para o nosso coração, para a nossa vida particular, o nosso ego aflorado muitas vezes. Muitas delas nós não estamos mais abençoando, não estamos mais sendo uma bênção. E precisamos ser corrigidos pela palavra de Deus, para que Ele nos oriente e nós venhamos já voltar aos princípios. Como líderes, devemos estar atentos às necessidades espirituais daqueles que lideramos. Isso pode significar criar oportunidades regulares para a confissão de pecados, de oração, de estudo bíblico, de incentivos a outros a permanecerem espiritualmente limpos. Como é que os irmãos vão continuar limpos? Orando, lendo a palavra, estudando a palavra, indo para a igreja. Muitos dos irmãos estudando no instituto, conversando com outros amigos pastores, tirando as nossas dúvidas em algumas coisas. Nós não sabemos tudo, nós não somos de ferro. Nós precisamos aprender para que nós possamos servir melhor aos nossos irmãos. Então nós precisamos estar atentos às oportunidades para criar meios de ajudar os nossos irmãos, porque Jesus criou um meio, foi intencional lavar os pés dos seus discípulos. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10, por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Aqui, irmãos, Paulo fala à igreja de Tessalonicenses sobre o encorajamento e edificação da igreja. Nós sabemos que nesse contexto desse texto, muitos falsos irmãos, falsos profetas estavam enganando os irmãos, dizendo que Jesus já veio. E para muitos irmãos simples estava sendo um alvoroço. E eles precisavam de encorajamento para dizer, vocês não ficaram, Jesus vai voltar. E vocês vão com eles, porque vocês são salvos pela fé. E trabalhar na edificação, na construção de conhecimento da palavra de Deus. Existem muitas pessoas aterrorizadas com todas as notícias que surgem no mundo, com medo, espantado, exaustos, aflitos, porque são mal informados da palavra de Deus. E nós precisamos ter essa preocupação de confortar os irmãos. É isso que Paulo chama, ensina aos irmãos, aos líderes,
no capítulo 5 de Tessalonicenses, quando ele pede para os irmãos consolarem uns aos outros. Capítulo 5, versículo 11. Nessa tradução aqui, ele fala exortai-vos. Noutra tradução, ele diz consolai-vos. E isso quer dizer instrui, isso é aconselha, isso é dar uma palavra, mas uma palavra que edifique. Não é passar a mão na cabeça das pessoas, dizer que está tudo bem. Não, instruir. A palavra de Deus está nas nossas mãos. E isso é encorajamento. O líder servo, ele vai transformar, ele vai promover. Ele vai promover o quê? Ele vai promover um ambiente saudável nesses últimos tempos, vivendo uma vida saudável em Jesus. Ou seja, uma vida de santificação, uma vida de purificação. Por isso, nós não podemos esquecer das oportunidades que Jesus nos dá. Um líder servo, ele edifica e encoraja seus liderados, não apenas para que se sintam bem, mas para que eles cresçam na fé e se tornem mais semelhantes a Cristo, conforme a Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 24, ele dizendo assim, considerando-nos uns aos outros, para nós nos estimularmos ao amor e às boas obras. A liderança serva envolve em nutrir, em trazer fé e ajudar a alcançar o potencial dos irmãos ou da igreja. Nós sabemos que a igreja tem potencial e está em nós instigar, está em nós promover, está em nós trazer conhecimento espiritual para a vida da igreja de Jesus Cristo. Isso pode ser feito através de palavras em momento de conversas. Quando nós estamos conversando, muitas vezes, as pessoas ficam conversando algumas coisas dialogando sobre guerra, sobre política, sobre fim dos tempos, sobre anticristo, número da besta. Então, nesses momentos de conversa, nós podemos tirar um tempinho para mostrar para as pessoas sobre a palavra de Deus. No livro de Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, Paulo era um líder servo e ele se importava com a capacidade ou com o capacitar de outros irmãos. Ele diz assim, é que de mim mesmo, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confiaste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem a outros. Então Paulo, como líder servo, ele queria que outros irmãos conhecessem o que ele já tinha conhecido e que esses irmãos transmitissem às suas gerações a palavra do Senhor. Assim, nós aprendemos que não devemos reter o conhecimento que Deus nos dá para nós mesmos, mas devemos investir na capacitação para que os outros irmãos se tornem líderes servos. E isso é um trabalho de multiplicação da igreja. E isso é importante na vida do líder, é essencial na vida da liderança, para que os irmãos tenham o crescimento do reino de Deus. Foi assim que Jesus preparou seus discípulos, já foi assim que ele preparou os profetas, foi assim que ele preparou os pastores. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 12, ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Um líder servo, ele vê o potencial nos outros e ele os prepara para assumir papéis de liderança. Lá na igreja eu ensino os irmãos e motivo os irmãos para que eles estudem no seminário. E o melhor seminário é o Instituto Bíblico, aqui o Instituto, a Bíblia, o IBBA. E eu sempre digo para os irmãos que não é porque eles vão ser pastores ou missionários à distância, mas é porque Deus quer que eles sejam missionários na igreja em que eles estão, que eles sirvam bem a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que todos os irmãos sejam pareados. Quando eu digo pareado, ele diz para que todos sejam varão perfeitos. Eu sempre digo para que todos os irmãos sejam
iguais, todos os irmãos sejam equilibrados espiritualmente no conhecimento, para que a igreja não seja uma igreja capenga, mas que todos carreguem o fardo juntamente. Por isso, quando nós olhamos para o contexto da igreja, isso pode significar discipular novos crentes e encorajar a se envolverem ativamente no ministério, preparando para serem futuros líderes da igreja. Assim, o impacto do líder servo se multiplica à medida que ele capacita outros também a servirem ao Senhor e à igreja do Senhor. Então aprendemos que a liderança serva, ela serve conforme o exemplo de Jesus em João 13. Aprendemos que a liderança serva, ela coloca o bem-estar do outro em primeiro lugar. Ser um líder servo é liderar pelo exemplo, é fazer a obra e não só falar. E a liderança serva, ela deve promover crescimento espiritual daqueles que estão sob os nossos cuidados, que são marcas de um verdadeiro líder. Que nós possamos, aí na nossa conclusão, irmãos, não sei se está no slide dos irmãos, mas eu fiz questão de escrever isso, que possamos, cada um de nós, buscar imitar o exemplo de Cristo em nossa liderança diária. Lembrando que a verdadeira grandeza do reino de Deus é encontrada em servir aos outros com um coração puro e sincero, conforme orientado em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3, que diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como dominadores sobre os que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amém? Se nós quisermos ser um servo, um líder servo, nós precisamos aprender com Jesus Cristo. Convido os irmãos a orar nessa noite, que se você tem tido motivo diferente, razões diferentes, comece a pensar como Jesus fez. Seja um servo de uma maneira como Jesus fez. Ele queria servir propositalmente, intencionalmente. Não esperamos ser chamados. Deus é que te chamou e te colocou lá para ajudar o pastor da igreja, a igreja, e a igreja é os irmãos lá. Um papel que tu junta, uma coisa que tu junta no banheiro, um banco que tu arruma, alguma coisa que tu serve os irmãos na igreja, você está servindo. Se você quer ser o maior líder, então sirva. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor nos ajude a sermos o servo líder que tu queres que sejamos, como o Senhor nos ensinou na tua palavra. Senhor meu Deus, o que está acontecendo com a nossa liderança, com a nossa igreja que trabalhamos? Então, meu Deus, que a tua palavra possa revelar o nosso coração, os nossos erros, mas também, Senhor, revelar para nós como fazer. E nós vimos que o Senhor fez assim, diferente do governo humano, do governo dos homens, da autoridade dos homens na terra. O Senhor foi um líder eficaz, intencional, que liderou bem, servindo aqueles que Deus amou. E nós devemos, Senhor, também aprender com o Senhor, amar e servir aqueles que o Senhor amou. A palavra diz que tu amou o mundo de tal maneira. Isso significa todas as pessoas. Que nós possamos, meu Deus, intencionalmente decidir servir para glorificar o teu santo nome. Se algum de nós, líderes, pastores, missionários, estamos, Senhor, fazendo diferente, conforme tu não tens nos ensinado a fazer, e alguns membros da igreja, Senhor, não têm
obedecido a nossa liderança, pecamos contra o Senhor, pecamos contra um com os outros. Então, meu Deus, nos mostra nossos pecados. E nós venhamos hoje pedir perdão dos outros, para que nós possamos ser perdoados e começar a ser aquele servo, aquele líder que o Senhor quer que sejamos, para glorificar o Teu nome nessa terra, para o bem da Tua igreja, para o testemunho e glória do Teu nome. No nome de Jesus, Senhor, te oro e te agradeço. Amém. Devolvo a palavra ao irmão Glacinaldo. Lembrando aos irmãos, sobre inscrições, ainda tem, só falar